Oi, gente. A gente dá início então agora à aula sobre as duas últimas texturas, né, que vão ser apresentadas juntas, que são as texturas de couro e tecido, né? Como eu sempre comento com vocês, o conteúdo que a gente aborda nessa disciplina, ele é cumulativo, né? Então ele acaba trabalhando conceitos muito parecidos ao longo do tempo, né, do que a gente vem sempre falando. E com o couro e o tecido tem alguns detalhes que são acrescentados, né? Então a apresentação ela é separada, a primeira parte dela é toda de couro e a segunda parte dela é toda de tecido. Então, em relação a ambos, né, a gente fala muito dessa aplicação dos contrastes, então de brilhos e variações tonais, que é aquilo que eu falo com vocês desde a primeira textura que a gente estava vendo, que a gente vai vendo é, uma alteração, né? A gente consegue fazer a modulação dessa superfície mais brilhante ou mais fosca do tecido de acordo com essa gradação tonal e com a aplicação de contrastes que a gente vai colocando. Então, contrastes em maior grau, a gente tem superfícies mais brilhantes e contrastes em menor grau, a gente tem superfícies mais foscas, né? Então, se eu vejo muitos tons diferentes participando dessa textura, a gente tem uma tendência a entender isso como um brilho maior, né? Então, quando a gente vê essa presença muito grande de branco e de preto, né, a gente vai entendendo o maior brilho dessa superfície. E outro fator que é acrescentado agora nessas superfícies é a textura. Então a gente tem presença de relevos, né, de granulações nessa superfície que, assim, claro que não são os únicos materiais que têm texturas, né, na superfície. A gente tem plásticos com texturas, né, mais granuladas, tem vidro, tem metais, a gente tem essa aplicação da textura, mas os couros e os tecidos são os materiais em que isso acaba se tornando mais ele é um ponto de maior destaque para o nosso entendimento em relação a essa aplicação dos materiais. Em relação ao couro, né, dos dois eu separei exemplos para a gente ir entendendo como que esses brilhos e essa presença da textura trabalha em cima daquele material específico. Essa primeira aqui de couro, a gente vê uma presença, né, de tons claros ao longo dela, então a gente vê que ele é um couro marrom de fundo. Quando a gente olha, me parece que assim há uma luz, né, nessa direção aqui. Então a gente vê que na ponta da seta aqui que eu fiz, a gente tem uma presença maior de luz. E no final aqui da seta a gente tem uma presença menor, né, de luz. Então quando a gente observa isso, a gente consegue entender que tem mais pontos brilhantes aqui nesse começo da textura. E que daí eles vão se reduzindo até chegar num ponto lá onde existem muito poucos pontos, né? E quando a gente entende que quando essa luz bate, ela vai deixar esses pontinhos brancos, a gente entende reentrâncias e pronunciamentos, né? E protuberâncias nessa textura. Então, assim, se eu tenho bolinhas naquela superfície ali, onde eu tenho a luz batendo, esse lado que a luz bate, ele vai formar uma área clara, e onde a luz não está batendo, ele vai formar uma área escura. Então, a presença desse claro escuro aqui é o que vai dar a sensação dessa textura mais suavizada e pormenorizada, né? Porque quando a gente está trabalhando um couro, por exemplo, numa aplicação imobiliário, que ele é mais distante, que a gente não vê tanto essa textura, a gente acaba vendo pontinhos muito pequenos, né? Nos exemplos mais na frente dá pra ver isso bem claramente. Aqui já é um outro couro em que a gente vê essa textura menor, né? Então, o grão da superfície, ele tá bem menor em relação a essa textura aqui que é anterior, né? Aqui a gente vê quase que a formação de triângulos nessa primeira textura, né? Ele parece um craquelado, assim, e quando a gente olha essa segunda, é como se ele fosse formado por bolinhas mesmo nessa superfície do couro. E aí, o que a gente entende, né? Se a gente fosse fazer a representação dessa textura aqui, a gente poderia fazer com pontinhos realmente um do lado do outro. Então, vários pontinhos fazendo essa formação de áreas mais claras, pontilhadas, e áreas mais escuras, pontilhadas, dão essa sensação do contraste e da textura superficial. Esse couro preto aqui, a gente já vê a presença muito grande de áreas claras, né? Então eu vejo um grande highlight sendo formado nessas duas faixas aqui, né, do couro, se a gente olhar. Então eu tenho duas faixas de reflexo aqui que são formadas nele
e que a gente consegue entender que é um material de altíssimo brilho, né? Só que, porque assim, tem muito branco presente, contrastando com o preto, que seria a cor original do material. Só que o que a gente entende aqui é que existe uma textura. Então o highlight não é formado limpo, né, liso. Ele é um highlight com pontos escuros, porque assim, mesmo nessa área em que está batendo muita luz ali no material, a gente vê que tem áreas, reentrâncias nele, né, áreas mais fundas, onde a luz não está batendo. Então aquela área funda vai deixar uma área escura. Nesse caso aqui, por exemplo, na representação, a gente poderia fazer o highlight de um material claro e pontilhar ela de preto por cima. Ou então, que é uma coisa que eu vou mostrar muito para vocês ali mais na frente, a gente consegue passar o lápis de cor, por exemplo, branco, em cima de uma textura, né? Uma textura já pronta que eu vou pegar, por exemplo, aqueles estojos que são de telinha, ele é uma alternativa para fazer isso. Eu colocar lixa, por exemplo, embaixo do papel e passar esse lápis de cor em cima, ele vai carregar essa textura e ele vai fazer já esse pontilhado, essas bolinhas que vão fazer a representação das reentrâncias e sobressaltos ali da textura. Essa textura que eu coloquei aqui, ela é muito representativa porque é um dos elementos que faz muita diferença quando a gente está fazendo, né, couro e tecido, que é a presença da costura. Então, vocês vão ver que a grande maioria dos materiais, dos produtos que são representados com esse material, eles têm essa presença dos pontinhos ali da costura, que é uma informação importante, né? Pra gente entender que é um revestimento que foi feito em tecido e que ele não é um plástico texturizado, por exemplo, acaba sendo uma informação relevante para quem está analisando o desenho que a gente está fazendo. Aqui um exemplo, né, de desenho do Reed. Essa cadeira ela é de couro, então ela tem a estrutura toda de metal e esse couro ele vem e abraça, né, aquelas bordas ali, ela faz essa fixação e ele estica, né, o couro ali. E aí o que eu estava falando com vocês em relação à costura, a gente vê muito presente aqui. Então tem os pontinhos da costura aqui que, se vocês forem observar, aparecem no entorno da cadeira toda. E aí, para conseguir dar o destaque da costura em cima desse couro que já é marrom, os pontinhos foram feitos em branco. Então, né, aqui o Reed usa a caneta clássica da Faber-Castell dele aqui, que ele usa para fazer esse contorno, né, que a gente vê passando em um lado da representação, que é um negócio que eu falo muito com vocês, aquela questão da expressividade, da mudança do peso da linha. Essa decisão do Reed, ela vai sempre nesse sentido, que é passar o branco de um lado e do outro a gente vê a aplicação do cinza, né? Então a Prismacolor cinza aqui do outro lado fazendo conciliando, né? Então essa metade de cada finalização para ele não ficar monótono, vamos dizer assim. E aí, então, essa caneta branca ela é usada, por exemplo, para fazer o highlight aqui, né, nessa quina dele, porque a gente entende nesse ponto que é um couro, né, eu já entendi que é um material que foi costurado, né, então isso já é uma informação. A própria posição ali dele já me faz entender que ele é algo que tem fluidez, né, que é mole, que é moldável na própria utilização do produto. Então eu já entendo que ele é um material, que ele não é um plástico rígido, né, que ele tem flexibilidade. A outra informação que eu estou recebendo aqui é que existe um brilho nele, né? Porque eu vejo essa formação dos highlights ali na ponta, onde a luz estaria batendo e ele estaria fazendo essa formação de uma área clara. E a outra informação que eu tenho aqui é a da textura. Então, nesse ponto aqui, né, quando a gente olha essa faixa aqui do produto, a gente consegue ver isso bem claramente, que tem uma presença de uma textura ali em cima. Essa textura pode ser feita só, por exemplo, nesse caso aqui, ela pode ter sido feita só com lápis de cor passando e pegando a textura do próprio papel. Então, assim, se a gente está trabalhando, por exemplo, com papel craft, que tem uma granulação, nessa textura de couro e tecido, ela acaba sendo muito importante. Porque se a gente passa suavemente ali o lápis de cor, né, um lápis mais macio, ou o próprio pastel, sem apertar muito, eu consigo pegar essa textura dele como informação para a textura do meu couro ou do meu tecido, né? Então, nesse ponto aqui, me parece que ele voltou, tipo, com um lápis de cor. O Reed tem alguns mais pra frente aqui que dá pra ver,
que ele usa aquele lápis da Prismacolor, tá? Que eu já comentei com vocês que é um lápis mais caro, mas ele tem uma maciez, assim, excepcional. Então, com um lápis com uma maciez grande, ele consegue fazer essa captação ali da textura do papel. Aqui é um outro objeto, né? As cadeiras que o Reed desenha são sempre grandes clássicos, né, do design. Então, aqui é uma cadeira do Arne Jacobsen. E, enfim, depois lá no Instagram deles tem sempre a descrição do Instagram do Reed, né? Tem a descrição de qual que é o produto e tal. Aqui, ó, a gente consegue ver que existe um brilho, né? Porque tem a formação desse highlight que passa aqui pela frente do produto inteiro, né? Então ele vem com essa área maior aqui na ponta e depois ele passa aqui na frente dele todo, mostrando como se fosse uma aresta de mudança de sentido realmente do produto. E aí a textura tá aqui presente, né? Então a gente vê essa textura aqui, parece muito daquele couro que eu mostrei lá no começo, aquele couro preto. Esse aqui, ó. Então, se a gente for observar esses pontinhos aqui que aparecem, né, nessa textura, lembram muito o que está sendo representado nesse produto, né? Então, o que foi feito aqui, basicamente, é uma cobertura bastante uniforme até, né? Se a gente for olhar essa cobertura do preto de fundo, e aí por cima foi passado talvez esse lápis de cor mais macio, ou o próprio pastel mesmo, para fazer essa formação da granulação superficial. Então, do mesmo jeito que a gente faz luz e sombra lá, tem um highlight, tem uma área mais escura, isso continua sendo feito, porém deixando a textura mais aparente, tá? Nesse ponto, nesse material especificamente, ela é importante. Aí, né, esse outro produto aqui, também um clássico, a gente vê o mesmo tipo de textura, então os highlights mais limpos ficaram para a borda, né? Então ele acabou ficando ali fazendo como se fosse aquela formação das arestas, até nessa parte aqui realmente onde tem uma transição de sentido ali, mas ela não é bem demarcada, ficou um highlight maior. E essa granulação também, do mesmo jeito que tinha no anterior aqui, a gente vê nessa presença aqui dessa granulação na superfície, né? Essa cadeira aqui, né? A gente vê, as tiras dela são de couro. Aqui a gente não consegue ver necessariamente a costura, né? Porque é um objeto em que a costura não fica evidente, ela não foi feita com outra linha nem nada, né? Então não é uma informação que geralmente aparece em relação a esse produto. A gente vê aqui, ó, nesse sentido, em direção à ponta lá, a gente vê que tem mais luz batendo nesse começo, porque a gente vê a formulação aqui de mais grãos brancos e para lá ele some. Então a gente entende que a iluminação, existe uma luz que está batendo mais da direita para a esquerda, né, em relação a esse objeto, e ele forma essa granulação aqui onde tem mais luz e vai perdendo essa granulação até o final do objeto. Então, né, a gente entende que é um couro que tem um certo brilho, porque existe o branco sendo formado em cima dele, mas ele tem uma granulação pequenininha, né? Porque a gente vê pequenos pontinhos que foram formados ali em cima, e aí esse highlight, esse brilho pega somente na parte que está mais alta da textura. Esse outro produto segue a mesma linha. Aqui a gente até vê a própria passagem da marker aqui, né, deixando essa linha. Tem hora que, aquilo que eu sempre falo, quando a marker está acabando e ela começa a deixar uma certa granulação também, nesse ponto né, na granulação ali da textura, também é importante. Né, é uma informação que também pode ser utilizada como a representação da textura do couro. Então, enquanto ela vai deixando essa cópia da textura do papel, ou esse finalzinho da tinta saindo da marca, que vai falhando mesmo na saída e vai deixando essa informação, ele também pode ajudar, né, na construção da textura. Esse daqui, né, a poltrona do Charles e da Ray Eames, eu deixei algumas representações dela aqui para a gente entender, né, como é que é essa diferença na representação, o que ela pode fazer. Então, a gente vê uma primeira representação aqui, em que, né, a parte de cima desse objeto ela é de couro. Então, a gente vê, por exemplo,
essas entradas, né, que ele tem aqui em relação ao botão, então seria tipo um capitonê, né, que faz essa reentrância do couro aqui para o interior, ele, em uma parte dele existe um tom mais escuro e na outra parte, né, são duas linhas juntas andando aqui que tem uma mais escura e uma mais clara. Então ele mostra que existe uma prega ali, né, uma entrada em que existe luz batendo de um lado, deixando o branco, e existe sombra do outro lado, deixando essa área escura. Então o que tá para cima aqui é o que fica branco, né? E o que tá para baixo é o que vai ficar escuro. Isso aí é uma informação importante até, gente, quando vocês estão fazendo objetos côncavos, né? Que é uma côncavos ou convexos. Isso foi falado muito na apresentação de metais, mostrando esse acompanhamento ali do brilho em relação à textura. E aí, então, é um ponto importante de se lembrar, tá? De não fazer essa confusão e ficar parecendo que o objeto, na verdade, é afundado onde ele tem um sobressalto. Então, nesse aspecto aqui, onde ele está mais alto é onde tem luz e onde ele está mais baixo é onde vai ter a sombra ali. Então, aqui a gente vê essa representação do couro com bastante brilho, parece que ele está esticado, né? Então, ele tem uma uniformidade nessa representação toda dele, né? Por exemplo, a gente vê nessa parte aqui que as áreas mais claras ficam realmente para onde está pertinho dele. Então é como se ele tivesse todo uniforme esticado e aí onde ele tem essa reentrância é formada essa área de highlight e sombra lateralizadas para fazer essa sensação, né, de prega, de dobra ali. Então essa é uma representação. Outra representação é essa daqui. Então a gente já vê que existe muito menos brilho, né, sendo representado nessa superfície. Ela é muito mais uniforme, existe um cinza passando ali todo de fundo e algumas linhas pretas mostrando essa reentrância em relação ao capitonê, né, ao botão que está ali dentro puxando o couro. E a gente vê menos presença de tons claros, de pontinhos, né, formando textura, ou de highlights mais claros sendo formados. Aqui a gente vê uma uniformidade muito grande que dá a sensação, por exemplo, até de ser um tecido de baixo brilho, né? Se a gente não tem a informação em relação ao produto, a gente pode acabar confundindo isso. Aqui já é uma outra representação que me parece ter juntado a marker, né? Tem uma marker ali no canto, uma Copic. Ele parece, então, ter feito essa união do acabamento da marker com o acabamento de lápis de cor bem macio, né? Que ele passa como se fosse em achuras, né? Em achuras mais soltas, assim, mais conectadas aqui em alguns pontos. Essa própria achura, ela pode dar pra gente a sensação de que ele é um material com trama, né? Com tecido, por exemplo. Porque ele faz essa formação de algumas linhas que estão recebendo highlight. Se ele tivesse feito algo mais suavizado, que captasse mais esses pontos do próprio papel que ele está trabalhando, ele daria mais essa sensação de um couro com os pontinhos sobressaltando em highlight ali, né? Mas nesse caso aqui, ele optou, por exemplo, quando a gente olha esses capitonês, a gente vê que ele não optou por fazer aquelas linhas, né, que fazem as reentrâncias aqui do objeto. Ele fez uma área mais escura onde ele está entrando, né, em direção ao botão, mas ele não fez essas linhas das dobras do tecido, né? Ele, como se esse tecido não tivesse prega na dobradura ali perto do capitonê. Aqui já é uma outra representação em que o foco é muito mais na explicação da sequência, né, de montagem do produto, uma vista explodida aqui, que até que é um tema do próximo semestre, né, o que a gente vai ver mais pra frente, mas aqui eu trouxe realmente nessa representação do material, né, então a gente vê uma representação muito mais escura desse couro, a gente vê menos presença de brancos, né, ele vai ali de um preto para um cinza um pouquinho mais claro, mas a gente vê pouca presença do branco, né? E isso dá pra gente entendimento de... Primeiro, parece muito a falta de iluminação da cena, né? Então, ele fica com poucas informações. Se a gente estivesse tirando uma foto desse produto em estúdio, por exemplo, seriam acrescentados mais pontos de iluminação para ele ter esse destaque, essa tridimensionalidade. Então, como tem poucos detalhes, ele tira um pouco até da tridimensionalidade do objeto.
Além disso, ele dá a sensação de ter pouco brilho, né? Então, como eu tenho pouco branco, me dá essa sensação de pouca gradação tonal, né? Pouco contraste, e isso me dá a sensação de um objeto mais fosco. Aí aqui já é uma outra representação dela, em que a gente vê uma grande variação tonal. Eu saio do preto, passo pelo roxo, pelo rosado e pelo branco, né? Então eu faço esse caminho, esse direcionamento até o branco, que seria o highlight. E aí, existe, por exemplo, uma área, aqui a gente vê a estratégia, nessa parte de baixo aqui, de usar o roxo como fundo, né, onde estaria acontecendo aquele brilho, e aí as linhas pretas são colocadas em cima dele para fazer essa sensação de reentrância. Aqui a gente já vê quase que o oposto aparecendo, a gente já vê uma área mais escura com as linhas brancas passando por cima. Então, é sempre nessa sensação de aumentar o contraste, né, nessas áreas. E esse fato de ter sido acrescido linhas de uma cor contrastante ali no meio me fazem entender que são essa dobra do tecido, né? Essa representação aqui, ela ficou altamente brilhante, né? Ela dá um impacto realmente na cor. Eu só sempre fico com um pouco de receio em relação a ela, porque eu acho que existe um certo exagero nas gradações tonais. Ele fica me parecendo, inclusive, um couro envelhecido, né? Então, se não é a nossa intenção de fazer parecer, inclusive, que ele tá quase que desbotado ali, ele acaba né, dificultando o entendimento de quem está olhando o nosso produto. Então tem que ter esse cuidado na proporção também dessa diminuição ali do tom. Se a minha cadeira é preta, nesse caso aqui, eu colocar uma presença muito grande do roxo, que seria aquele tom intermediário, me dá essa sensação dele de desbotado e não necessariamente só de um highlight. Essa aqui já é uma bolsa que foi feita com essa representação do que parece ser um couro nas partes marrons, né? Ele me dá essa sensação, porém, se ele for um couro, ele tá com muitos pontinhos ali que dão a sensação quase que ele é de cortiça. Não dá para ter certeza exatamente do que ele foi feito, né? Então, é uma representação aqui que ficou com alguns detalhes que também atrapalham, às vezes, o nosso entendimento em relação à textura. Tá? Então, existe a costura, né? Aqui a costura está presente, em volta dele toda uma costura bem espessa, né? Como se essa linha fosse bem espessa que está passando ali, bem distanciada entre elas. Existe a costura, por exemplo, que está menorzinha, né? Em alguns pontos aqui, os pontos dela estão mais juntinhos, e existe essa aqui que está com pontos mais largos e com uma linha com espessura maior. Enfim, mas em relação à representação do couro, aqui essa parte marrom me parece ser de couro, a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de informação para não parecer outro material. Esse relógio, né, parece que a pulseira dele me parece ser de couro, então ele foi colocado aqui por esse motivo. E ele também tem a presença de pontinhos, né? A gente vê pontinhos mais escuros aqui que podem ter sido colocados com a própria marker em sobreposição ao fundo da cor que tinha sido feito todo nela. Ele é um produto, por exemplo, que não tem costura, né? Então não foi aplicada essa textura, a costura em volta dele toda para mostrar para dar a certeza pra gente, por exemplo, de que ele não é de plástico. Então, talvez ele não tenha, então por isso ela não foi acrescentada, mas essas manchas que foram colocadas aqui tiram pra gente a sensação de que ele é de plástico. Então, foi feito provavelmente uma cobertura uniforme desse fundo dele todo com uma marker, e depois esses pontinhos foram acrescentados, né? Aqui é uma representação que é difícil da gente ter essa certeza de que é um couro ou, por exemplo, um tecido de alto brilho, né? Ele poderia ser um tecido acetinado, mas eu tenho a sensação de que é um produto de couro, tá? E aí a gente vê essa grande gradação tonal, né? Eu saio de um rosa clarinho, que talvez seja o tom original da cadeira, vamos dizer assim. Eu vou para um tom mais escuro, onde existe mais sombra, e eu vou para um rosinha mais claro, chegando até o branco, onde existe highlight. E aí, a costura não tem pontinhos aparentes, mas existem as linhas, né, de onde elas estão aqui, que são essas diagonais, onde estaria.
E aí, nesses pontos aqui, existe uma reentrância. Então, é como se o tecido estivesse sendo puxado ali para dentro e ele dá essa sensação realmente de, né, de dobra, de prega feita no tecido aqui, que são esses pontos aqui que estão na conexão entre esses botões que foram, né, que fizeram a reentrância. Então ele dá essa informação pra gente de ter sido um produto feito ou com algum tecido ou com algum couro, né? Esse daqui é da mesma designer, a gente vê que tem mais presença de... a textura parece mais craquelada, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, principalmente essa parte aqui, que a gente vê a costura como se ela estivesse passando nessa linha preta aqui, né? Que tá passando ao centro. E esses pontos aqui, ó, que mostram uma certa dobra irregular do tecido, ele não forma uma prega suave, limpinha, ele forma certas quinas, né? E certas dobras ali que dão essa sensação de ser um couro mais duro, né? E que daí quando ele vai ser amassado, ele amassa com irregularidade. Ele deixa essas quinas e essa geometrização ali da dobra com menos suavidade do que se fosse um couro mais macio ou um tecido mais macio também. Né? Então as informações que ficam pra gente dessa textura é que é um couro de alto brilho, tem uma certa dureza nessa dobra dele, né? E aí ela deixou alguns pontos principais ali que em alguns lugares parece ser costura, em alguns outros lugares parece ser informações só de forma mesmo. Né? Por exemplo, nesse meio aqui, essa formação do perfil aqui, ele parece ser pra gente uma informação da forma do objeto. Aqui já é uma poltrona que foi feita como se fosse com a representação de uma camurça, né? A gente vê esses pontos aqui embaixo, né, onde tem sobreposição da marker, ele dá essa sensação de que é aquele material que se tu passa a mão em cima dele, ele fica marcado, né? Então a camurça ela tem meio essa característica de se eu passar a mão para um lado eu vou deixar ele escuro, se eu passar a mão para o outro lado eu vou deixar ele claro. Então ele dá essa sensação pra gente de que foi isso que aconteceu ali naqueles pontos do tecido que estão de outra cor, né? Então foram deixados alguns pontos claros aqui, por exemplo, né, aqui no braço do sofá a gente vê um highlight branco, que eu até nem sei se existiria numa camurça, né, de uma maneira tão pronunciada assim. Alguns recursos aqui também, tá vendo a dobra do tecido que fica perto da costura ali do final da almofada? Ele dá essa informação pra gente de que tem dobrinhas, né, acontecendo ali na costura do objeto, e aí algumas são brancas, algumas são pretas, mostrando exatamente isso, ressalto e rebaixamento, né? Ressalto e rebaixamento para a gente ver essa formação da luz e da sombra ali naquela parte. Aqui já é um acabamento, né? Um desenho que teve finalização digital. Ele pode ter sido colocado, né? A representação do couro aqui, da textura, pode ter sido feita no papel mesmo, direto, mas a gente teve uma finalização digital aqui em cima dela. Então a gente vê o produto, né, que foi representado aqui em cima, do lado da folha, e as representações das texturas dele aqui. A gente vê, por exemplo, a presença da costura, né? Então tem alguns pontinhos aqui em que a gente consegue ver a costura. Existe um brilho, né? O brilho, por exemplo, do highlight aqui nessa parte do objeto, a gente vê que ele inclusive é mais forte do que o couro original que é aplicado no produto, né? Aqui é o produto original também que o Reed representou, então isso até, né, foi postado junto, mas a gente vê então que é um objeto feito com esse couro marrom, que é de brilho baixo, né, baixo a intermediário. A gente vê aqui alguns pontinhos brancos, né, sendo formados aqui nessa presença da luz, então existe alguns pequenos highlights ali. Não chega necessariamente a ser branco, ele é como se fosse um tom abaixo ali do objeto, um tom na direção do branco, mas ele não chega ao branco. E aí, quando a gente vai para a representação do Reed aqui, a minha sensação, né, em relação a essa representação é que ela ficou muito parecida com a madeira, porque existem muitas linhas de formação ali ou da textura ou do highlight, então ele vai nessa direção do ponto de fuga, né?
Se a gente olha, por exemplo, essa primeira representação, ele facilmente seria uma representação de madeira. Porque ele tem como se fosse os veios e os pontinhos que aparecem ali. Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar, né? E aí, quando ele acrescenta os brancos ali na borda, ele, né, dá uma certa granulação aqui, principalmente na quina, que poderia dar essa sensação pra gente da granulação do couro, mas ainda pela presença daquelas linhas que parecem veios, ele dá uma sensação de madeira. Aqui é um tênis, né, que foi feito o couro, né, gente? A gente fala do couro, mas não necessariamente é só couro natural, né? Pode ser couro sintético também, né, que é a base de polímero, mas que imita aquela texturização de couro. Eu falo porque nem todos os produtos vão necessariamente ser de couro de origem animal, né? Mas então aqui a gente vê um produto que foi feito todo com essa aplicação do couro. A gente vê linhas, né, de costura, então tem esses pontinhos pretos aqui embaixo mostrando essa costura do solado, do calçado. Nele aqui também a gente vê pontos de linha de costura aqui em outros pedaços. E a gente vê a formação de highlights muito limpos, né? São highlights claros, assim, eles não têm granulação na borda desse highlight. Me parece muito ter sido feito com aquela caneta da Prismacolor, não. A caneta da Faber-Castell, que é aquela que tem uma tinta opaca e tem uma cobertura maior. E a gente vê que essa borda dele ser mais limpinha dá a sensação de que o couro não tem tanta textura superficial, né? Ele dá pra gente o entendimento de um couro brilhante, mas liso, né? Então ele dá essa... Por falta de textura, ele dá essa sensação pra gente. E isso ao longo da texturização dele todo, né? De todas as cores do couro, que a gente tem essa mesma sensação. Aqui já é uma representação de calçado também, que a gente vê aqui o produto original, né? E depois aqui a gente vê a representação dele no desenho. E a gente vê a granulação que a gente consegue observar no produto original. A gente também vê essa granulação na superfície aqui do couro do desenho, né? Então, nesse ponto aqui tem muitos pontinhos de luz sendo formados em cima da superfície. E aí existem alguns pontos de highlight, né? Se a gente observa o objeto real e a representação, a gente vê que os highlights na representação são até mais intensos, né? Então aqui nesse ponto, esse branco da ponta do calçado aqui, a gente não chega a ver isso branco no objeto original, a gente vê um cinza, né? Um cinza mais claro, ele não chega necessariamente a formar aquele highlight brancão. Aqui já é uma outra representação também que parece ser de couro. E aí, o que a gente vê aqui é um pouquinho diferente até do que tá no calçado anterior, que também é do Reed. A gente vê que os highlights aqui são azulados, né? Então a gente vê que teve uma diminuição ali da tonalidade, ele sai do preto e chega a um outro tom, só que não chega ao branco. Então, tanto nessa ponta aqui quanto lá no final, a gente vê representação do highlight em outro tom. Então, ele é um tom mais claro, mas não chega a ser tão brilhante assim. E o que dá pra gente a sensação do couro não ser de brilho tão intenso como se ele fosse um vinil, por exemplo, né? Um vinil que é uma textura mais brilhante, né? Realmente ele parece quase que um plástico. E aí aqui a gente entra nas representações dos tecidos, né? Aqui eu separei 2 tecidos aqui, a superfície pra gente observar. Nessa daqui a gente vê a trama aparecendo praticamente em um sentido só. Então é como se fossem diagonais que vão sendo sobrepostas ali na formação do tecido. Diferença em relação ao couro é que o couro a gente via mais aleatoriedade, né? Se a gente passasse um pastel, por exemplo, em sentido circular lá na área que é de highlight, tudo bem, ele ia pegar alguns pontinhos ali. No tecido a gente já vê mais direcionamento e formação de diagonais ou de linhas retas, porque o tecido ele é formado, né, por trama e urdume. Então eu tenho essa sobreposição de linhas que vão fazer essa formação do tecido. E aí esse aqui, por exemplo, é um que tem apenas em um sentido diagonal. Aqui já é um outro que aparece mais, né, esse azul aqui aparece os 2 sentidos da formação ali do tecido, né? Eles aparecem quase que na mesma proporção.
e aí eles vão formar alguns pontos, né? Ele tem também essa sensação, por exemplo, de que eu estou colocando pontos brancos e azuis mais escuro alternados na formação dessa sensação da sobreposição das linhas. E aí aqui, ó, aparece um exemplo do que eu estava falando com vocês antes, que é um dos recursos que eu acho mais interessantes para a representação das texturas de couro e tecido. A gente vê uma telinha aqui embaixo e essa cópia, né, da textura da tela com um lápis de cor. Aqui é o lápis de cor da Prismacolor, que eu estava falando com vocês, que é mais macio. E aí o que a pessoa fez foi pegar um papel preto, um papel branco, passar uma caneta preta para fazer aquele fundo e depois, com a sobreposição ali do lápis de cor, ele foi pegando essa textura da telinha que estava embaixo. Então a gente vê, por exemplo, que esse acabamento foi utilizado aqui na ponta. Então, quando ele está fazendo essa finalização ali da telinha e colocando embaixo e mostrando pra gente alguns pontos de destaque, a gente entende que o tecido todo tem essa textura de tela e que daí a gente está vendo os pontos brancos que é onde a luz está batendo. Então, a luz está batendo em uma parte da textura do objeto e deixando ela mais evidente, mais sobressaltada ali na representação total da textura, tá? Então, por isso que fazer é como se fosse os pontos de highlight, de iluminação que a gente já está acostumado a colocar em outros tipos de finalização de objeto. Só que essa vem com a textura, né? Então, naquela área onde está batendo mais luz, a luz vai ser mais intensa em algumas partes da textura. Então, é isso que a gente consegue fazer com essa cópia. Aqui não foi feito com cópia, aqui ele me parece que foi feito realmente com a linha branca sendo passada depois, justamente porque tem direcionamento da trama em relação ao ponto de fuga. Foi um objeto que foi feito com um ponto de fuga só, né? Então a gente vê a convergência dele lá nesse sentido aqui, que é a mesma que segue a própria, né, a cadeira aqui. Então é como se essa linha do horizonte tivesse aqui mais ou menos ao centro da cadeira, onde a gente vê uma queda, né, dessa parte de cima lá, então ele tá direcionando e a gente vê que as linhas dessa textura do tecido que tá ali no revestimento da cadeira também estão indo para o ponto de fuga. Então, por isso me dá o entendimento de não ter sido feito com essa sobreposição a algo texturizado, tá? Aqui já é um outro produto, né? Outra cadeira do Arne Jacobsen que a gente consegue ver os pontinhos da textura aqui. Então tem uma reentrância ali, então, né? É como se eu tivesse feito um highlight todo claro, branco, e aí eu venho aplicando uma linha vermelha, que é da cor do produto que eu estou representando, ao centro desse highlight. Então eu mostro que existe um destaque todo, uma luz batendo todo naquela parte, e onde ele afunda, onde a linha puxa esse tecido para baixo, ele tem esse escurecimento daquela parte. E aí aqui a gente vê a formulação dessa granulação. Eu coloquei ela na parte dos tecidos, só que ela poderia facilmente ser feita de couro também, né? Então tem hora que a gente até se confunde nessa definição se é de tecido ou se é de couro. Mas nesse ponto aqui a gente vê que existe uma certa achura aqui nessa formação aqui em cima dessa textura e que dá a sensação pra gente de haver um sentido ali de tecido, tá? Mas não obrigatoriamente, isso pode ter sido só um recurso e que na verdade ele estava representando a granulação de outro tipo de superfície, do couro, por exemplo. Aí aqui eu também coloquei uma outra representação do mesmo produto. Nessa daqui, ela é um tipo de acabamento que foi dado que às vezes fica até difícil da gente entender se ela é efetivamente de tecido ou de couro ou se ela é de plástico, né? Porque foi uma representação aqui que se preocupou muito mais com luz e sombra, né? As áreas de highlight e tal. E a gente vê pouca informação, por exemplo, de textura de superfície, de costura, né, presente. Então, aqui já é uma informação que se a gente nunca viu essa cadeira, né, a gente não sabe que ela é a egg projetada pelo Arne Jacobsen, a gente pode ter a sensação de que ela é feita toda de plástico, por exemplo. Aí aqui um produto que a gente vê muito também representado, né, de couro de tecido são as mochilas e bolsas. Tem várias que eu coloquei aqui também de referência. E aí,
Nesse caso aqui ele coloca, ele faz tipo uma vista explodida, né, mostrando o fechamento dela ali e tal. E aí a gente vê que, na verdade, a vista explodida dela toda, né, inclusive das partes onde seria feita a costura. Então ela também está separada ali naquele ponto. E aí a gente vê uma presença de linhas, né, que também vão na direção do ponto de fuga, que pode ter sido a sobreposição do próprio sentido da marker, talvez destacado por uma linha branca depois e tal, mas a gente vê que ela tem uma sensação assim de material muito parecida com o que a gente tinha visto no plástico. Aqui um tênis que a gente vê mais textura, né, nele, é uma textura bem maior até do que a gente está acostumado a ver em tecido, que é como se fosse aquela trama mais espessa mesmo, feita em alguns tênis, ela parece tipo um tricô, né? Então aqui é um trabalho muito minucioso que foi feito, né, desses Vzinhos e desses zigue-zagues aqui nessa região aqui, que foi feito como se fosse num fundo branco ali, esse zigue-zague de caneta cinza, de Prismacolor cinza ali por cima, né, de Prismacolor ou Copic, né, caneta marker em cima. Poderia ter sido feito, o problema é que com a marker a gente não consegue fazer essa cópia. Se fosse de outro material, por exemplo, se a gente acha um tecido que tem esse zigue-zague e a gente consegue, e ele é suficientemente marcado para quando a gente colocar o papel em cima a gente conseguir copiar ele, eu acho que é um acabamento que é interessante. Então, por exemplo, digamos que eu fosse fazer o fundo todo cinza, colocar esse zigue-zague ali por baixo e fazer a cópia do branco, ele me daria essa sensação da textura em zigue-zague também. A gente só tem que cuidar pela mudança de sentido dessa textura, a gente tem que ir mexendo no que está ali no inferior, né, na parte inferior, para a gente entender melhor essa mudança de sentido de face. Aqui é um outro também, ele foi colocado aqui, mas ele é mega minucioso, né? Ele é como se fosse aquelas representações realistas, assim, então tem um sentido de zigue-zague ali, de formação dessa textura, que é bem, né, foi feito, deve ter sido levado bastante tempo para fazer esse desenho aqui, justamente porque ele tem essa representação de textura, né, muito pequenininha aqui. Essa representação do tecido aqui, a gente vê, por exemplo, que tem um cruzamento de faces não, um cruzamento de linhas na formação dessa textura, né? Então, existe uma sobreposição de linhas brancas, cinzas, pretas e verdes, que é a cor dessa tela aqui principal. E aí a gente vê, por exemplo, nessa parte de cima, aqui também da pega, né, de onde é de tecido, a gente vê essa formação de linhas que fazem essa reentrância, como se fosse uma costura mesmo que está sendo feita ali na parte superior, né? E a gente vê no objeto todo realmente esse cruzamento, essa formação da textura de tecidos. Aqui eu separei, essa é uma representação que tem 4 passos, né? Então ele mostra desde lá da finalização sem muitos detalhes, e nesse passo 3 e 4 onde ele acrescenta mais informações da textura de tecido, e por isso que eu separei ela aqui. Basicamente o que dá essa sensação de tecido quando a gente olha aqui na frente é a sobreposição de linhas de marker. Então ele pegou o próprio acabamento que ele já tinha dado ali e fez como se fosse achuras em um sentido e achuras no outro sentido, só com a marker, dando essa sensação de telinha. Quando a gente olha a proporção desse telado em relação ao produto todo, a gente entende que ele é uma tela, né? Ele tem uma abertura grande em relação ao produto, então ele não chegaria a ser um tecido muito fechadinho, ele é um tecido com tramas, né, com a trama mais aberta e que a gente visualizasse isso no sentido de tela ou uma tela, realmente. Aqui a aplicação dele num sofá, né? A gente vê que é um tecido mais... Ele parece um tecido mais... como se fosse de camurça também. Ele dá um pouquinho essa sensação de camurça. E aí a gente vê que não tem tantos brancos, assim. Existe alguns pontos que foram deixados de highlight branco aqui, mas eu até nem entendo que eles estariam tão presentes, não. E aí a gente vê que basicamente existem áreas escuras aqui nessa entrada, né? Como se fosse esse captonê que puxa o tecido para dentro aqui.
E, basicamente, gradação tonal mostrando faces onde bate luz diferente. Então, se eu tenho uma face mais escura, onde está batendo menos luz, faces mais claras, onde está batendo mais luz. Basicamente, a gradação tonal dele fica nesse sentido. Ele quase que dá pra gente, por exemplo, se fosse um outro tipo de produto com essa mesma representação de textura, a gente poderia entender que é um plástico, né, um polímero. Mas como ele tá aplicado num sofá, tem as reentrâncias ali no encosto, parecendo que é essa entrada da costura ali, ele dá pra gente essa sensação de tecido. Mas não foram acrescentados tantos elementos assim de texturização para dar essa certeza pra gente, né? A gente fica mais no repertório do que o produto é. Aí aqui uma representação que me parece um pouquinho mais realista, né? Ela é mais aleatória, essa formação das áreas claras e escuras. É uma lona que parece ter algumas dobras também, tipo aquilo que eu tava falando da cadeira lá atrás, que tem aquela dobra mais dura, né? Então ela dá pra gente essa sensação de um tecido mais endurecido. Aqui é uma mochila que tem a junção do couro e do tecido, tá até pra ver o produto original aqui no canto, né? Foi deixado ele aqui no cantinho. Mas a representação do tecido foi feita uma parte pela sobreposição da marker, que deixou já um pouco dessa granulação, e depois com a sobreposição das linhas brancas do lápis de cor, né? Então, existe uma sobreposição aqui do lápis de cor nessa área, por exemplo, que dão pra gente essa sensação da luz, né, de onde a luz está batendo mais, com a textura, né? E aí no couro a gente já vê uma aplicação muito mais uniforme. É a mesma história que eu falo quando a gente está fazendo um produto que tem vidro e metal, produto que tem plástico e metal. Quando a gente tem que conciliar essas texturas, a gente acaba tendo que deixar, por exemplo, o que tem a sensação mais lisa e mais brilhante, que nesse caso é o couro, ficou com um acabamento mais brilhante. O que tem um acabamento mais fosco, mais texturizado, que é o tecido, ficou com esse tipo de acabamento. Ele não teve grandes formações de highlight, né? Então, até para não confundir muito o que seria de cada material, geralmente a gente tem que fazer essas escolhas. Aí aqui eu coloquei uma peça de vestuário, para não falar que eu não coloquei também as peças de vestuário. E aí aqui a gente vê que são tecidos, né? Eu separei uma que tem tecido com dois acabamentos diferentes, né? Então a gente vê que essa parte de baixo do objeto, né, daqui do vestido, ele tem um caimento maior, ele tem muito mais dobras sendo formadas ali, ele parece um tecido mais leve, enquanto o superior ele parece um tecido mais acetinado, mais brilhante. É claro que a própria presença da estampa tira um pouquinho da informação disso pra gente, né? Mas quando a gente dá uma comparada nesses dois tecidos, a gente vê que parece que o de baixo tem mais transparência, né? Ele não tem linhas de definição tão fortes, ele tem mais leveza, mais caimento, ele é mais macio do que o tecido da parte de cima, né? Aqui é um outro tipo, né, de material, mas que é o feltro. Então, o feltro ele não é exatamente um tecido, porque ele não é tecido, né? Ele não tem essa tessitura de tramas, vamos dizer assim. Mas ele tem essa prensagem ali de uma superfície que tem pontinhos de granulação ali que estão dispersos no objeto. Então, a decisão de quem fez essa representação foi fazer um fundo mais, né, mais uniformizado, ele é mais claro aqui na ponta e mais escuro lá para trás. E aí, depois com a sobreposição de pontinhos, principalmente escuros, né, tem pontos claros também, mas principalmente esses escuros, ele fez essa sobreposição para dar essa sensação do particulado ali. Mas, obviamente, ele escreveu em cima de que material se tratava. Esse objeto, né, esse tênis aqui, é uma representação do Reed que a gente vê também diferentes materiais. O tecido da ponta nos parece ser um, e o tecido dessa parte cinza aqui, ele já parece ser outro. Então, para fazer essa textura, ele parece ter colocado o desenho por cima de alguma coisa e pegou essa textura com um lápis branco, né? Então, com a sobreposição ali do lápis branco, ele fez esse granulado, né? esse aleatório, essas linhas aleatórias. Pode ter sido também com linhas aleatórias, não teria problema de fazer isso, ele só demoraria muito mais.
E aí depois, ainda em cima disso, ele fez esses pontinhos pretos aqui, que tem uma bordinha branca, se a gente for observar, né? Então, cada pontinho preto tem uma borda branca aqui do lado. E isso dá pra gente uma sensação de furo, né? De perfuração ali. Então, ele dá a sensação pra gente de que, né, no entorno desse símbolo da Nike aqui, que a gente vê só os pontinhos, a formação do símbolo da Nike é feita por furinhos que tem aquela bordinha branca do lado para mostrar que a luz bate ali e que ele é um ponto mais alto, né? Então ele dá essa informação pra gente com essa sobreposição de acabamentos diferentes. Aqui já é um produto que é de tecido, mas que parece ser estampado, né? Então ele tem essas bolinhas na superfície dele, mas elas são super organizadas e elas vão para o ponto de fuga. Então ele parece ser um tecido, né? Pela própria aplicação no objeto, é uma bolsa que a gente está acostumado a ver que tem zíper, e aí a gente imagina que ele é de um material, né, maleável, em lâminas que são costuradas, então que pode ser de tecido, pode ser de couro. E aí esses pontinhos que foram colocados na superfície, como eles estão muito organizados e muito certinho, eles dão pra gente a sensação de que é textura realmente aplicada no tecido. Pode ser uma estampa ou pode ser, por exemplo, uma costura, né, que é feita ao longo do tecido todo, que vai fazendo essa formação dos pontinhos. Essa mala, ela tem um acabamento todo de fundo, a gente vê um acabamento cinza ali de fundo, e depois com o lápis de cor branco, ele faz um sentido diagonal, ele vem dando essa sensação que parece daquele primeiro tecido que eu tinha colocado lá, né? Então dessa representação dessa textura aqui, que tem, né, um sentido diagonal de aplicação, ele dá uma sensação de ser uma aplicação parecida com isso quando a gente está olhando para essa bolsa, né, para essa mala aqui. A própria aplicação também no lápis de cor deixou granulado, então ele dá essa sensação, né, do que poderia ser a trama ali, que enquanto uma trama está levantada, depois ela desce, né, enquanto ela está alta, ela está iluminada, e quando ela desce, ela deixa de ficar iluminada. Então essa granulação que o lápis faz também trazem essa informação pra gente. Esse aqui é um produto que depois eu estava até olhando, ele foi feito com borracha, né? Então a aplicação do Ridge é de um case rígido de borracha. Mas eu deixei porque ele tem essa informação da costura, e é uma informação interessante, porque ele mostra pra gente aqui, cada pontinho da costura é preto, e em volta dele tem também esse pontinho branco. Então, fiz a costura toda lá de preto passando nele, e depois eu venho com um lápis, ou com a caneta posca, ou com a caneta em gel, o que tiver à mão, o guache, para fazer esse branquinho em volta dele todo. O que ele dá de sensação? Que o tecido, a borracha nesse caso, o couro que tá ali em volta, ele entrou um pouquinho em relação a essa costura. Então essa entrada, né, essa reentrância do material formou um pontinho de highlight. Então ele dá mais uma informação pra gente sobre essa costura. Ela fica um pouquinho mais real, né? Nessa parte de baixo aqui fica até mais claro de ver, né? Que ele coloca aqui por cima, né? O pontinho branco aqui. Então ele mostra esse highlight. E aí eu separei alguns objetos reais de couro, né? São algumas cadeiras, algumas são clássicas, outras nem tanto, mas pra gente entender como que também existem couros diferentes. É isso que eu tô falando, tem sintéticos e tem os não sintéticos, né? Os naturais de fonte animal, mas que a gente vê que entre eles existe uma diferença grande de textura, né? Aqui a gente já vê um objeto mais liso, né? É um acabamento sem grande texturização. Nesse daqui, que é uma cadeira da Lina Bobardi, a gente vê que é um couro mais... ele é mais macio, assim, né? Ele parece ser um couro, na verdade, mais rústico, porque ele tem um acabamento mais rústico aqui. A costura dele é uma costura também mais... na borda existe uma costura mais minuciosa aqui, menorzinha, mas existe uma junção de peça aqui que foi feita que é como se fosse uma costura que passa ali. E a textura dele acaba que, se a gente observa em alguns pontos, a gente consegue ver certa granulação, tá? Desse acabamento mais rústico realmente do objeto. Mas ele não é um couro de altíssimo brilho.
mesmo que ele tenha essa granulação, ela não vai chegar, por exemplo, a receber um acabamento branco. Ela vai ficar um pouquinho mais clara do que o restante do couro. Esse daqui já é um que a gente vê muito mais brilho presente no couro, né? A gente vê que em volta desse capitone aqui existe uma área escura, né, aqui, e depois toda essa área aqui no entorno ficou clara, é onde está batendo mais luz. A luz nesse objeto está vindo de frente. Então a gente vê tanto no encosto quanto no assento aqui na parte da frente a formação desse highlight, né? Então existe um certo brilho batendo nessa superfície, só que ele não chega a ser aquele brilho de borda limpa, né? Assim como se a gente estivesse fazendo um highlight de um metal ou de um plástico sem textura. Por ele não ser um couro tão liso, essa borda dele fica granulada. Aqui a poltrona mole, né, do Sérgio Rodrigues, um clássico também. A gente vê que o material que ele aplica aqui também é um couro de brilho intermediário, né? A gente vê alguns pontos de brilho, mas não chega ao branco e não chega até aquela formação como se fosse de um verniz. Ele é um couro com acabamento mais rústico, mais macio, assim, mas ele é de brilho intermediário. Aqui, em compensação, já é um couro que tem um brilho muito mais intenso. E ele parece ter uma superfície muito mais lisa do que aquela preta aqui, por exemplo, né, que eu estava mostrando. O acabamento desse couro parece ser mais liso por causa das bordas dos highlights. Aqui, nessa parte da frente e até entre os capitonês, aqui nessas entradinhas dele ali, entre essas áreas a gente vê a formação desse highlight, mas a gente vê a borda mais limpa, né? Então é como se eu não pegasse tanta granulação do papel que eu estou trabalhando, por exemplo. Aqui é um outro também que o brilho acaba sendo até mais intenso, né? Esse produto aqui. Ela tem um couro que é liso e brilhante, né? Ele não chega a ser um verniz, como se ele fosse quase um metal, assim, né? Que tem hora que o verniz parece que tem um acabamento quase que metálico. Ele não chega a esse ponto, ele tem um certo fosco ali, uma certa granulação de textura, mas ele tem highlights muito bem definidos. Aqui já é um que parece com aquela aplicação que eu estava falando lá da poltrona do Charles e da Ray Eames, né? Aquele que eu trouxe vários exemplos no começo da apresentação, porque ele já é um couro mais com um brilho mais baixo, né? Ele tem a formação ali para dentro desses botões que puxam ele ali, ele tem essas linhas brancas, né? Brancas ou cinzas que fazem essas dobras do tecido, então mostra essa dobrinha do tecido ali. Só que ele, no geral, tem um acabamento mais fosco. Esse daqui também é uma cadeira que... Né, esses produtos estão aqui, gente, no final, como sugestão até do que vocês possam fazer de exercício mesmo, de treino, tá? Para aplicação. Aplicação em mobiliário, né? Mobiliário é um tipo de produto que recebe muito couro e tecido, né? Então, ficam de sugestões para treino de vocês, esses que estão aqui no final da apresentação. Esse couro também a gente vê que é um couro com menos acabamento, né? Ele é mais rústico assim, e ele tem um brilho baixo, né? Não existe grandes áreas de highlights nele. Ele tem uma certa granulação nele porque as próprias áreas né, por exemplo, essa área aqui dele é mais clara, mas a gente não vê a formação de uma linha muito limpa de contraste. Então a gente entende que existe uma certa granulação ali na superfície. Aqui, então, a gente já vê uma cadeira que é de tecido, né? Então, a gente vê muito menos brilho e muito menos intensidade de representação de textura do que a gente vê nos produtos anteriores, né? Então, por exemplo, quando a gente olha essa granulação toda que aparece em alguns, quando a gente vê aqui no tecido, a gente vê que a luz batendo nesse tecido, ela não forma tantos pontinhos claros quanto formaria numa representação de couro, por exemplo, né? Então, a gente vê uma suavidade maior na representação dessa textura. Aqui é um outro objeto que é de tecido, né? A gente também identifica o tecido aqui por causa dessa redução de áreas muito presentes ali, de highlight, dessa textura de pontinhos ali. É uma área mais uniforme, o que acaba dando mais pra gente essa informação sobre o tecido, acaba sendo a própria presença de costura, né, em alguns pontos aqui. Presença desses capitonês aqui que estão entrando. Então, ele dá essa sensação de ser um objeto, por exemplo, que não foi feito
de plástico, né? Ou de um outro volume geral, assim, então ele dá essa sensação do revestimento. Aqui é uma outra poltrona que tem a textura do tecido muito aparente, né? A gente olha que já é um tipo de tecido com uma trama mais espessa, uma trama mais aparente. E aí, além disso, as cores que foram colocadas, né? Que existem linhas brancas e pretas na formação desse cinza geral aí do objeto, ele fica meio mescla, né? Então, a própria presença ali das linhas já dá essa informação de maior granulometria e, além disso, a própria trama já é um pouquinho maior, então ela já é mais... quando a gente passa a mão nela, ela seria mais áspera, né? Então, a representação, por exemplo, de um objeto desse, ela teria muita presença de mais pontinhos, quase aquilo que eu estava mostrando do feltro, por exemplo, ela poderia seguir um pouquinho esse raciocínio lá do feltro. E aí agora, então, eu entro com os vídeos de demonstração. Então, eu vou mostrar algumas técnicas de extração dessa textura por meio de outros objetos colocados ali por baixo, né? Então, vou mostrar algumas texturas, algumas técnicas de formação dessas texturas e aplicação dela em alguns sólidos básicos. E vou fazer a representação dessa textura de couro e tecido aplicadas a produto, tá bom? Então, é isso e até o próximo conteúdo.